Elos que aprisionam. Em uma guerra de clãs só o amor poderá interromper a dor. Mônica de Medeiros pelo espírito Elizabeth Mack. Amor e Equilíbrio Audiobook. Primeira parte. Sinopse. Primeira obra mediúnica de Mônica de Medeiros, Elos que aprisionam traz uma história verdadeira e forte, que fala sobre superação, perseverança, ódio e amor. Através da autora e do espírito de Elizabeth Mack, uma escocesa do século XVI, vivenciaremos uma história recheada de dramas, sofrimento e dor, mas também de descobertas, perdão e amor. Em uma guerra de clãs, na Escócia medieval de uma beleza rústica, a moça se vê envolvida em uma trama de amor proibido, orgulho, ódio, sentimento de vingança e uma incrível reviravolta traçada pelo destino. Só o amor poderá interromper a dor. Só o perdão poderá levar a paz. Curta, compartilhe, segue o canal, ative o sininho para não perder nenhum capítulo, assista os vídeos para ajudar no aumento das visualizações e comenta bastante para o YouTube continuar me divulgando para outros ouvintes. Prefácio. As dimensões do tempo e do espaço são tão mais sólidas quanto mais densos são os corpos multidimensionais que retêm as memórias da eternidade. Somos todos viajantes deste universo, com múltiplas interrelações com seres de igual sintonia, aos quais nos prendemos por laços emocionais. Somos elos da corrente cósmica, infinita que adquire tons diferentes à medida em que apuramos nossos sentidos eternos. Elizabeth MacDougall, grafia mais antiga desta clã nascida dos celtas, MacDougall atual, quis que esta sua encarnação fosse conhecida. Viveu com este grupo karma por outras vidas. Viverão juntos na França e o perdão não surgiu. Séculos mais tarde, conta-nos Elizabeth, pela misericórdia divina, foram, mais uma vez, reunidos em família para uma nova oportunidade de fortalecerem o elo da corrente que criaram por sentirem tanto ódio mútuo. Nada há mais forte que o amor. O ódio apenas é amor enlouquecido pelo medo. Isso, Elizabeth sabe bem. Ontem, dor. Hoje, compreensão. Amanhã, amor. Hoje, inimigos. Na eternidade, irmãos. Clãs da Escócia. Um clã é um grupo social reconhecido pela lei escocesa, tal como uma instituição, uma organização, na condição de ter um chefe. Em parte, os clãs são grupos baseados no parentesco. A palavra clã vem de clã, descendência, ou família, e clena, que significa crianças. Genericamente, portanto, um clã é um grupo de pessoas unidas através de um parentesco e descendência. Os clãs se distinguem por ter hábitos tribais, um código de conduta rígido, composto por famílias patriarcais, que amam suas raízes e passam seus valores de geração em geração. Relatos contam que os clãs surgiram quando descendentes de reis mitológicos começaram a ocupar a região e, para sobreviverem, passaram a se unir em grupos a fim de enfrentar a ação de estrangeiros ou do impetuoso inverno. Para não continuarem como nômades era necessário escolher uma terra para se fixarem e viverem. Dessa forma, os escoceses foram se distribuindo em clãs, que em dado momento tiveram que se unir para enfrentar as invasões vikings, inglesas e até seus próprios conflitos internos. Os clãs escoceses respeitavam uma estrutura básica, todos tinham um chefe, que ditava as regras de comportamento, resolvia questões legais, era o dono da propriedade e chefe militar. Esse direito passava de pai para filho e, quando não havia descendente direto, uma disputa entre os machos alfa do clã definia o novo líder. Abaixo da estrutura do chefe, existia uma espécie de nobreza, que ajudava no controle do grupo. Nessa linha social aconteciam os casamentos arranjados, o que ajudava na parceria com outros clãs. Muitos clãs brigaram entre si por espaço, melhores terras ou simplesmente para medir forças, numa forma de mostrar superioridade ou orgulho de suas raízes. Os clãs MacDougall e MacDonald, inimigos declarados, viviam nas terras altas da Escócia, cercados por vastos bosques. Capítulo 1. Campos de Highland. O vento estava forte para setembro, prenunciando um inverno rigoroso, nas terras altas da Escócia. Já se podia ver folhas sendo pintadas à mão pela natureza.
Na estreita estrada que cruzava a região, somente um cavaleiro se movia, como se o mundo dormisse. Nas terras entre os clãs de Cameron, enfraquecida desde as guerras do século passado e Campbell, no vasto bosque de riqueza cobiçada pela madeira e pela caça, a vida estava em silêncio, adormecida pelos primeiros raios da manhã. A capa, envolvendo também parte do corpo de seu cavalo, a cabeça inclinada para a frente, não apenas para evitar que o vento lhe tirasse o chapéu, mas, pelo corpo curvado, podia-se perceber o peso extraordinário da vida sobre quem conduzia o cavalo. A faixa de quadros bem definidos vermelhos e linhas verdes revela ser do clã MacDonald, de muitos castelos, uns mais ricos, outros mais pobres, muita história, muitas mortes e alianças. Ao chegar à entrada do bosque, o cavalo parou e ouviu o profundo respirar de seu dono. Um quase lamento lhe chegou aos ouvidos, fazendo-o mover as orelhas para trás. Mãos delicadas nas rédeas o convidaram a caminhar em frente. O belo cavalo preto conhecia, já, o caminho. Queria acelerar o passo, mas era gentilmente contido. Ele queria chegar logo em casa, mas seu dono, não. O coração do cavalo acelerou e ele puxou a cabeça, como se pressentisse algum perigo. Mas o cavaleiro estava por demais absorto em seus pensamentos. Demais cansado por estar viajando há 10 dias desde Edimburgo, solitariamente, cansado. As árvores fechavam o caminho, não permitindo que se avistasse claramente o céu. O cavalo marchava com cuidado, como se temesse que algo o atacasse. Queria avisar ao dono que estavam sendo observados, mas o dono não lhe prestava atenção. Numa estreita passagem entre duas árvores, ele resfolegou mais forte e alto, mas nada ouviu em resposta. Mais alguns passos e o tranco em seu flanco foi forte. Livre do peso de seu condutor, caminhou alguns passos e olhou para trás. O corpo sob a capa estava estirado ao chão e um homem alto e robusto, de cabelos ruivos, tão fortes quanto o fogo dos grandes incêndios, se aproximou, rindo. Jack, ora, vejamos qual imundo MacDonald eu peguei. Ele se abaixou e arrancou a capa, num movimento brusco, expondo um corpo pequeno que tentava se levantar. Jack, uma mulher. Ele a puxou pelo braço, forçando-a a ficar em pé. Olhos estranhamente verdes o encararam com raiva. Não havia medo naquele olhar. Jack, mas que infortúnio, Elizabeth. Não sabia que havia voltado de Edimburgo. Ela puxou o braço, soltando-se dele. Elizabeth, está longe de casa, MacDougall. Está invadindo. Jack, estas terras são nossas. Elizabeth, não é o que pensa nosso rei. Ele nos deu a posse deste bosque. Jack, a que preço, me pergunto. O que vocês deram a ele para que tal decisão fosse tomada? A mão dele pegando o cabelo negro, sedoso dela. Elizabeth, não vou perder meu tempo com você. Seu irmão estava lá, pergunte a ele. Se quer um conselho, saia de nossas terras. Ela se virou para pegar a capa que estava no chão e ouviu o som da espada dele sendo desembainhada. Levou sutilmente a mão à faca que tinha em sua perna direita, mas foi agarrada por trás, antes de se erguer. Jack, não quero seus conselhos. Quero o que você deve ter dado a alguém lá para conseguir que nos roubassem a terra. Elizabeth, me solte. Ele a segurou com mais força, mas a faca de Elizabeth entrou em sua coxa, fazendo-o urrar de dor. Ela deu uma cotovelada no rosto dele e se desvencilhou, conseguindo dar alguns passos para longe dele, mas foi derrubada ao chão pelo adversário muito mais forte. A faca ainda em sua mão cortou o ar, tentando atingi-lo mais uma vez, mas uma bofetada em sua boca a fez perder o fôlego e a faca. Um soco em seu pescoço, tirou-lhe os sentidos e seu corpo bateu no chão sem qualquer comando. MacDougall viu-a desmaiar. Sabia que seu golpe havia sido forte. Apertou a coxa que sangrava e doía intensamente. Jack, vagabunda! Mas ela não reagiu. Seu lábio sangrava e a respiração era difícil. Jack, não vai morrer antes de me servir, rameira. Ele tirou uma fita de couro da bolsa que tinha à cintura e amarrou a própria coxa para estancar o sangramento. Deixou-se olhar para sua vítima.
Ainda que odiasse admitir isso, ela era uma linda mulher. Iria se divertir com ela e a mataria com prazer, mas queria que ela sofresse cada instante disso. Jaque, acorde! Ele a sacudiu com violência até que ela se movesse. Esperou seus olhos se abrirem. Jaque, então, vai me contar como conseguiram roubar nossa terra. Elizabeth respirou fundo e tossiu, sentindo forte dor em seu pescoço, que estava vermelho. Sentiu o corpo pesado dele deitar-se sobre o seu e a mão direita dele puxar seus cabelos para imobilizá-la. Sem tempo para reagir, sentiu a boca dele cobrindo a sua. Tentou virar a cabeça para se livrar dele, mas ele a segurou com força. Ela o arranhou e empurrou, mas ele apenas sorriu, olhando para ela com prazer ensandecido. Jaque, quero você bem acordada, rameira. A mão esquerda dele desceu para o busto dela, rasgando a renda de sua blusa branca. O desespero de Elizabeth cresceu. Ela se sentia incapaz de vencer aquele urso. Ele afrouxou a mão direita um pouco conforme abaixou a cabeça para beijá-la. O movimento de repulsa dela colocou a faca em sua linha de visão. Ela deixou de bater nele com a mão direita, tentando pegar a arma. Ele se esfregava nela com toda a intenção de machucar e a mão dela quase conseguindo pegar a faca. Um soco dele em seu flanco a fez se encolher de dor, mas a faca já estava em sua mão, penetrando o tórax volumoso do homem, na altura do coração. Ele parou de se esfregar nela, olhando-a com os olhos esbugalhados e surpresos. O sangue borbulhou na boca dele, pingando no peito dela. Com toda a força de que foi capaz, ela empurrou o corpo dele e se soltou. De joelhos, ouviu-o gritar e estrebuchar no chão. Uma poça de sangue ferindo o chão de folhas. As pernas dele se esticaram e ele parou de se mexer. A faca dela parou de subir e descer porque não havia mais respiração no corpo de seu agressor. Soluços de desespero escaparam do peito de Elizabeth, como se ela quisesse buscar o ar que não vinha. Lágrimas vieram a seus olhos e ela procurou limpar o próprio sangue de sua boca e queixo, o sangue dele na mão direita dela. Aturdida, ouviu som de galopes e ouviu vozes. Levantou-se com pressa procurando o próprio cavalo. Os 4 cavaleiros já estavam visíveis e ela correu para seu cavalo. As vozes eram desconhecidas para ela. Peter, Jaque, William, ele está morto? Peter, pegue ela. Elizabeth estava montando quando uma dor aguda e intensa queimou seu ombro direito. Elizabeth, casa. A ordem dada ao cavalo apenas precipitou sua queda. O cavalo correu feliz para longe dos gritos. Elizabeth, caída de joelhos, apertava o ombro direito, onde um pequeno punhal estava espetado. 2 mãos fortes a agarraram e um gesto premeditado de cortar retirou o punhal, fazendo-a trincar os dentes para não gritar de dor. Ela sabia que não tinha ajuda com que contar. Peter, ela o matou. O punhal dela ainda está no peito de Jaque. Maldita MacDonald. William, vamos matá-la. Frank, Angus, aqui. Elizabeth estava curvada sobre o próprio abdômen, respirando apressadamente, tentando pensar e conter a dor que sentia. O medo da morte dando-lhe um frio no estômago como nunca antes sentira. William a puxou sobre os próprios joelhos, agarrando-a pelos cabelos, expondo seu pescoço. Peter, você matou meu primo. Elizabeth, eu me defendi. Em minhas terras. William, vagabunda. Um soco a atingiu no ombro que segurava, fazendo-a ter ânsias de vômito e seu corpo se contorceu de dor. Frank, corte a cabeça dela, Peter. William, isso, vamos colocar a cabeça dela numa árvore. William puxou a cabeça de Elizabeth mais para trás, para Peter ver bem seu pescoço onde uma equimose grande se destacava. Elizabeth viu Peter desembainhar a espada e erguê-la para o golpe fatal. Fechou seus olhos. Elizabeth, Deus! Angus, parem! O que pensam que estão fazendo? Frank, pai, ela assassinou Jaque. Peter, vou matá-la agora. Angus, não, ela é MacDonald. William, exatamente por isso, pai. Angus, se a matar, perdemos a moeda de troca, seu burro. Que o conselho do clã decida o destino dela.
Peter: mas, tio Angus, ela matou Jaque. Angus: matá-la agora é terminar os sofrimentos dela. É deixar fácil para ela. Elizabeth abriu os olhos e encarou o homem idoso, moreno de olhos azuis, que a fitava com nítido nojo. Peter: mas ela matou Jaque. Angus: e vai pagar caro por isso. Não morrendo agora, rapaz. Os olhos de Elizabeth e Angus se encontraram e algo passou entre eles. Elizabeth prendeu a respiração, de medo e dor. Peter desceu a espada, batendo com a empunhadura na testa de Elizabeth, que caiu para o lado com a força do impacto, inconsciente. Os 4 homens ficaram olhando para o corpo inerte dela. O sangue se espalhando pela blusa branca. Um filete de sangue descendo da testa e escorrendo pelo seu rosto. Angus: me ajudem a parar este sangramento. Ela precisa estar viva para ser julgada. Angus fez uma compressão no ferimento do ombro, amarrando-o com as tiras da capa de Elizabeth. Demorou-se a olhar a equimose no pescoço da moça, o lábio ferido, a blusa rasgada. Soube que Jaque a atacara e ela apenas se defendeu. Amaldiçoou Jaque pela covardia, mas odiava tanto aos MacDonalds que o desculpou. Um sentimento estranho lhe assomava ao peito ao olhá-la, indefesa, tão machucada. Sabia que ela sentiria dores. Sabia que não seria cuidada. Sabia que sofreria muito mais. Ao invés de se sentir feliz por isso, sentiu gosto de Billy na boca. Nunca a tinha visto assim de perto. Desviou o olhar depressa. Não se sente piedade pelo inimigo. Viu Peter amarrar os punhos dela com força excessiva. Nada disse. Angus: coloquem o corpo de Jaque em seu cavalo. Vou montar e vocês vão me dar o corpo dela. Se não pararmos, chegamos ao castelo à noite. Ele a colocou sentada e passou o braço esquerdo em volta dela para segurá-la. A cabeça pendeu para frente, inerte. Os outros montaram e a pequena comitiva seguiu rumo ao castelo MacDougall. Em silêncio, cada qual preso em seus próprios pensamentos e sentimentos. Jaque era o símbolo dos mais jovens do clã. Pregava o ódio e a conquista dos inimigos e era o herdeiro do título de Lorde do clã. Agora, não havia mais a truculência de Jaque nem sua liderança. Como o pai dele reagiria? Por horas, eles andaram devagar. O castelo tornou-se visível e maior a cada passada dos cavalos. Angus sentiu Elizabeth se mover, levemente. O corpo dela subiu de encontro ao seu e a cabeça dela se apoiou em seu peito. De olhos fechados, ela murmurava palavras ininteligíveis para Angus. Ele prestou mais atenção. Elizabeth: pai, socorro! Me ajude! Angus sentiu o coração apertar ao ouvir o pedido murmurado. Olhou o rosto da moça que estava semiconsciente, de olhos fechados, chamando pelo pai, pedindo que a ajudasse. Uma ajuda que nunca chegaria. Ela gemeu de dor e a agonia se estampou em seu delicado rosto. Ela abriu os olhos e tentou se mover. Angus: quieta ou jogo você no chão, sob as patas dos cavalos. A lucidez surgiu nos olhos de Elizabeth. Seu corpo se enrijeceu, mas Angus a manteve contra seu corpo. Angus: já disse, quieta. Elizabeth: eu só me defendi. Ele me atacou. Angus: cale-se, MacDonald. Elizabeth: eu tinha que me defender. O soluço foi contido assim como as lágrimas. Mas Angus sentia o tremor do corpo dela. Por um breve instante, seu coração se enterneceu, mas o instante passou. O ódio pelo clã inimigo assomou forte. Angus: terá o que merece, assassina. A visão do castelo escurecido por uma noite sem lua trouxe Billy à boca de Elizabeth. Ele acelerou o galope do cavalo para entrar pelos portões do imenso castelo. Elizabeth prendeu a respiração, o medo e a dor inutilizando qualquer outra sensação. Peter: Jaque foi assassinado. Jaque está morto. Os castelões começaram a chegar perto da comitiva. Elizabeth nem ousava respirar, temia pelo que estava por vir sobre ela. William e Frank se aproximaram do cavalo de Angus para descê-la. Por um breve momento, Elizabeth sentiu o braço de Angus apertá-la mais de encontro ao próprio corpo,
mas ele permitiu que eles a arrancassem do lombo do cavalo com rudeza e a conduzissem para dentro do castelo. Angus, levem o corpo de Jack para a sala da guarda. Que ele seja preparado. Peter, a assassina será enforcada bem aqui. Angus, não se precipite, Peter. O conselho é quem vai decidir. Peter, sou membro do conselho. Angus, eu também, não é? Ela pode ser valiosa de muitas formas. Gritos vieram de dentro do castelo. Angus e Peter correram. Ao entrarem no salão, viram Frank e William com as espadas em punho, tentando ferir Elizabeth, que segurava um atiçador da lareira para repelir os golpes. Angus, eu disse para deixarem ela em paz. Frank, ela nos atacou. William, tentou nos matar. Angus olhou para Elizabeth, com o atiçador nas mãos amarradas, olhos fixos nos dois rapazes. Angus, claro que tentou. Saiam daqui. Peter, vá ver a sala da guarda. Eles saíram de mau humor. Elizabeth se apoiou na parede, com o atiçador levantado. Angus, solte isso. Ela não se moveu. Angus, largue isso. Ele deu um passo na direção dela, que ergueu mais o atiçador. Angus desembainhou a espada devagar. Elizabeth engoliu em seco e se preparou para o ataque. Angus desceu a espada sobre o atiçador, desarmando-a facilmente. Ela tentou correr, mas a espada a atingiu no estômago, num aviso para parar. Angus, faça o que eu mandar e não vai se ferir mais. Desobedeça-me e será esquartejada viva. Compreendeu? Elizabeth assentiu. Angus, venha comigo. Ele a levou por um corredor, para uma escada em caracol que descia para as masmorras. Elizabeth sentia-se tonta e se apoiava nas paredes, com medo de cair, sentindo a cada passo a ponta da espada de Angus em suas costas. O ambiente era escuro, frio e úmido. Angus, Ferguson, temos uma prisioneira aqui. Um homem de um olho só se levantou, mancando, e se aproximou deles. Avaliou Elizabeth com atenção. Ferguson, quem é? Angus, Elizabeth MacDonald. Ela matou Jack. Ferguson, por todos os diabos. Quando vamos matá-la? Angus, vamos reunir o conselho, antes. Ferguson, devo torturá-la? Angus, ainda não. Coloque numa cela. Ninguém entra, exceto eu. Ferguson, devo mantê-la viva? Angus, deve. Ferguson, preciso parar o sangramento do ombro. Angus, abriu de novo. Ela brigou com os meninos. Ferguson, uns pontos aqui iam ajudar. Mas teria que sair e buscar o material. Posso cauterizar. É mais rápido. Elizabeth sentia-se estranhamente ausente da cena. Como se assistisse um ato qualquer, com outra pessoa. Angus, sim, está mesmo sangrando muito. Vamos cauterizar, então. Do que precisa? Ferguson, vou pôr o ferro em brasa e você a segura bem firme. Ferguson se afastou para uma pequena sala com instrumentos de tortura. Elizabeth o acompanhou com o olhar, tentando compreender o que eles estavam falando, sentiu o chão se mover e os braços de Angus a mantiveram em pé. Angus, você está perdendo muito sangue. Não pode morrer ainda, compreendeu? Ele a sacudiu para que ela voltasse a si. Elizabeth tentou fixar o olhar e o rosto quadrado de Angus se tornou nítido à frente dela. Elizabeth, que disse? Angus, você está fraca pelo sangue que perdeu. Vamos cuidar disso, compreendeu? Elizabeth, deixe-me ir embora. Eu só me defendi, juro. Por favor. Ferguson se aproximou com um estilete em brasa. Elizabeth compreendeu o que ele pretendia fazer. O medo da dor lhe deu forças para tentar soltar-se de Angus, mas ele aprendeu mais. Angus, é para seu bem. Ferguson, segure-a firme, Angus. Ferguson rasgou a blusa, separando o tecido na costura do ombro. O ferro entrou no corpo ferido de Elizabeth, queimando, provocando um cheiro nauseabundo que enjoou Angus. Elizabeth gemeu baixinho, a boca bem aberta, sem sons. Os olhos se apertaram muito, sem lágrimas. Ela olhou Angus com tal desespero que ele desviou o olhar. O corpo tremeu e o ferro não parou de queimar. Ferguson, ainda sangra aqui. Angus, continue.
Elizabeth desmaiou, caindo de encontro a Angus. Fergusson, pronto. Angus, eu a levo para a cela. Ele a pegou no colo e seguiu Fergusson. A cela era apertada, com um catre e palha no chão. Ele a deitou no catre e a olhou com respeito. Muitos homens não aguentariam o que ela havia suportado há pouco. Sem lágrimas, sem gritos histéricos. Angus, lembre-se, ninguém entra a não ser eu. Fergusson, e devo alimentá-la? Angus, duvido que ela acorde hoje. Fergusson, está bem machucada. Angus, nem metade do que ficará. Fergusson, sim, tem razão. Quando Milord souber, ele vai judiar dela. Angus fez um movimento de desdém com os ombros, mas não era o que seu coração sentia naquele momento. A sala da guarda estava em silêncio. Os homens que ali se encontravam, olhando o corpo de Jacques, presos em seus pensamentos, reféns de ódio e medo. A incerteza quanto ao futuro do clã. Jacques era o futuro. Não havia mais Jacques. Angus entrou pisando duro no chão. Aproximou-se do corpo do sobrinho que amava e a quem reconhecia como excessivamente voluntarioso. Balançou a cabeça, pesaroso. E se o rapaz não tivesse tentado estuprar a inimiga do clã? E se ele tivesse seguido com ele e os demais, no retorno da caça? E se ela não tivesse aquela faca? E se... O rosto pálido de Jacques, num rito de terror, feria demais ao coração de Angus. Mais uma morte causada pelos MacDonalds. Mais uma perda amarga, dura, cruel. Peter, tio Angus, o que devemos fazer? Angus, as mulheres devem lavá-lo e o preparar para o funeral. Elas sabem o que deve ser feito. Peter, e a assassina? Ela precisa pagar. William, pai, ela não pode ficar bem. Jacques, a cabeça dela numa estaca aplacaria a dor do nosso tio, pai. Angus respirou fundo. O olhar desesperado de Elizabeth não o deixava. Angus, o conselho decidirá. Oliver decidirá. Ele abaixou a cabeça, cansado. Angus, aconselho a todos vocês irem dormir agora. Teremos muito com que lidar amanhã. Peter, diga-me, tio. Como ela está? Angus, muito mal. Os três rapazes sorriram e se congratularam. Angus sentiu pena da imaturidade deles e saiu sem olhar de novo para Jacques. Capítulo 2. Prisioneira na gaiola. A luz do sol iluminou um pouco a cela. Elizabeth demorou para se dar conta de onde estava. As memórias do dia anterior se tornando mais claras, como se os poucos raios de sol que entravam em sua prisão, trouxessem com eles a compreensão do que havia acontecido. Ela se sentou com dificuldade. Sentia dores intensas em todo o corpo. As mãos ainda amarradas estavam dormentes. A lembrança da dor era um estímulo para que ela não se movesse. Ela sentiu sede. Forçando-se para sair do catre, aproximou-se da porta da cela. Viu Fergusson sentado à mesa, comendo. Ratos andavam em volta da mesa que ele ocupava. Elizabeth, tenho sede. Pode me dar água? Fergusson nem levantou a cabeça. Elizabeth, ei, você me ouviu? Fergusson, ouvi, sim. Não posso lhe dar nada. Elizabeth, por favor. Fergusson, guarde suas forças. Vai precisar. Milord está para chegar. Ela desistiu de pedir, sabendo que seria inútil. Voltou para o catre e se deitou. Sentia frio e sede. As dores eram difusas. Lágrimas começaram a cair livremente, silenciosamente. Ela adormeceu. Sonhou que estava num lindo salão, com o irmão mais velho, conversando com o rei. Ele lhes dava a posse do bosque e ela se casaria com um homem da escolha do rei. O pai a trocara por um pedaço de terra. Ela gritou para o pai, para que ele a socorresse. O grito que proferiu a acordou. A dor ali estava para lhe avisar do que tinha se passado. Vozes de crianças chamaram sua atenção. Ela levantou a cabeça e viu dois garotos olhando pela janelinha da masmorra. Eles falavam dela e riam. Menino, ei, você, tem fome? Elizabeth sentou-se devagar. Fazia mais de um dia que nada comera. Menino, tem sede? Ele ouviu você pedir água ao caolho. Menino 2, ouvi, sim. Menino, então,
Tem sede? Menino 2, tem fome? Elizabeth assentiu. Menino, vem aqui, temos coisas para você. Ela se levantou e caminhou até a janela. Menino, pegue aqui. Ela esticou as mãos amarradas, mas não alcançava os meninos. Menino 2, chegue mais perto. Ela se aproximou mais, as mãos estendidas para a luz. O menino mais velho jogou uma ratazana sobre ela. O susto a fez pular para trás bem a tempo de escapar de um banho de urina jogado pelo outro menino. Rindo, os dois saíram correndo. Meninos, vamos ver você ser cozida em óleo. Vamos ver você ser enforcada. Vamos ver você ser quartejada. Ainda no impacto do susto, Elizabeth soluçou. Desta vez, alto, segurou as grades e gritou. Mas ninguém a ouviu. Estava deitada, o rosto desenhado em rios de lágrimas secas. Ouviu a chave girar na pesada fechadura da porta. Ela se sentou em um movimento de defesa. Angus entrou com uma cuia e uma caneca. Angus soube o que os meninos fizeram, já que era o herói deles. Elizabeth continuou olhando para o chão. Angus, não apreciei isso. Ela não se moveu. Angus, trouxe uma refeição. Não sei quando poderei trazer outra. Ele se sentou ao lado dela. Angus, coma. O mingau era horrível, mas ela tinha fome e sede. Tentou pegar a colher, mas suas mãos estavam insensíveis. Elizabeth, não sinto minhas mãos. Angus, esquecemos de desamarrar você. Ele pegou seu punhal e cortou as amarras. A dor do sangue voltando a circular não lhe passou desapercebida. Angus, se não comer, vou levar embora. Elizabeth tentou segurar a colher, mas deixou cair com o precioso e escasso alimento. Angus, vou ter que ajudar você? Elizabeth, não consigo segurar a colher. Lágrimas inundaram seus olhos e ela as forçou a voltar para dentro. Angus pigarreou, desconfortável. O sofrimento silencioso dela era perturbador. Ele levou a caneca aos lábios feridos dela e a forçou a tomar um gole. Angus, devagar ou a sede não vai acabar. Ela não olhava para ele. A sensação de receber carinho do inimigo era devastadora para Elizabeth. Um nó em sua garganta não deixava a comida descer. Pouco a pouco, o mingau foi engolido. O vinho forte e seco a deixou tonta. Angus, deixe-me ver o ferimento de seu ombro. A ferida estava feia. A sujeira não ajudava. Angus, tente não deixar isso ficar mais sujo. Elizabeth deu uma risada involuntária. Angus, Oliver vai chegar hoje. Ele ainda não sabe da morte de Jack. A reação dele será terrível. Elizabeth, por favor, não deixe que, por favor, mate-me logo. Angus, seu destino não está em minhas mãos. As mãos ainda inchadas e pálidas se crisparam. Ele sabia o que era o medo da morte. Angus, você tem coragem, menina. Respeito isso até nos inimigos. Elizabeth, minha família virá atrás de mim. Pode haver uma guerra. Quantos irão morrer sem necessidade? Angus, deveria ter pensado nisso antes de matar nosso rapaz. Elizabeth o olhou pela primeira vez, com o mesmo olhar que evocava uma lembrança perdida para ele. Elizabeth, ele me atacou. Tentou me violentar. Eu só me defendi. Só me defendi. Por favor, acredite em mim. Angus, não faria qualquer diferença. Angus se levantou. Parecia querer dizer alguma coisa, mas nada disse. Angus, se tiver sede, peça água a Fergusson. Vou ordenar que ele a sirva. Elizabeth, obrigada. A voz dela entrecortada e fraca, mas os olhos resolutos e firmes. Angus, bem, sim, sim. Ele saiu sem se voltar. Elizabeth esfregou os pulsos doloridos. Olhar perdido. Coração angustiado. Por demais ferido. Sem saber quantas horas se haviam passado, ela ouviu muitos cavalos chegando. Se levantou e olhou pelas grades da pequena janela. Um homem com o mesmo porte de Jack saiu da carruagem sorrindo e uma senhora desceu depois dele, seguidos por soldados e outros nobres. Aparentemente, estavam voltando de uma viagem. Angus e outros homens foram até eles.
Angus falou baixo. Elizabeth viu o Lorde do clã levar a mão ao peito. A senhora desmaiou. Um dos homens que chegara com eles a amparou. Oliver, meu filho, morto. 2 servas levaram a senhora para dentro. De novo, Angus falou. Todos correram para a sala da guarda, onde o corpo de Jack aguardava o sepultamento com as honras devidas. Oliver entrou aos tropeções. Elizabeth seguiu o movimento com o coração agitado. Pouco depois, Oliver saiu para o pátio com a espada em punho. Oliver, não me sigam. Ele entrou no castelo. Elizabeth se afastou da janela. Sabia que ele estava vindo para a masmorra. Elizabeth, Deus, por favor, ajude-me para que seja rápida. Dai-me forças. Perdoa-me por ter lhe faltado tantas vezes. Passos pesados foram ouvidos. A cadeira de Fergusson caiu no chão. Oliver, abra. Fergusson, mas mestre Angus disse que... Oliver, abra esta porta. A porta foi aberta com um estrondo. Oliver entrou, tomando toda a luminosidade que entrava pela porta. Elizabeth estava em pé olhando-o firmemente. Ele jogou uma espada perto dela. Oliver, pegue, vou dar a você a chance que não deu a meu filho. Elizabeth, seu filho tentou me violentar. Eu só me defendi. Ele deu um passo para a frente, braços erguidos, olhos esbugalhados. Uma visão assustadora. Oliver, pegue a espada. Elizabeth, não vou lutar contra o senhor. Oliver, vai lutar. Vou matar L.A. Elizabeth, mate-me, então. Mas não vou lutar contra o senhor. Oliver, prefere que eu lhe dê um punhal e fique de costas. Elizabeth, seu filho me espancou e estava em cima de mim. Não queria matá-lo, só me defender. Oliver, pegue a espada ou vou matar as mulheres dos aldeões de seu clã. Elizabeth, que, não pode fazer isso. Oliver, não é a assassina de meu filho quem vai me dizer o que posso ou não fazer. Pegue a espada. Elizabeth conhecia a fama de Oliver. Ele era capaz de fazer o que dizia. Seria melhor assim, uma morte rápida. Ela tentou pegar a espada com a mão direita, mas não teve forças suficientes. Pegou com as 2 mãos e o golpe veio, imediato. Jogando-a no chão, a espada caída a seus pés. Oliver, pegue a espada. Fique em pé. Elizabeth compreendeu que não seria rápido. Lentamente, se levantou e pegou a espada. Novo golpe a feriu levemente na coxa esquerda. Oliver, levante a espada. Desta vez, ela aparou o golpe. O sorriso de Oliver lembrou o de Jack. Elizabeth viu o rosto se comprimindo na janela. Tentou ter uma base mais firme para receber os golpes. Mas a força do ódio dele era demasiadamente grande para ela. Escapou de um golpe fatal por milímetros, sentindo a lâmina passar por sua cabeça. Oliver, ataque-me, ou não tem coragem de atacar pela frente? Elizabeth, não vou atacá-lo, senhor. Oliver, não me humilhe, rameira. Os golpes se sucederam com velocidade. Elizabeth conseguiu aparar o primeiro, esquivou-se do segundo, que arrancou pedaços da parede e sofreu o impacto do terceiro em seu braço. Ele não cortava, apenas batia nela. Batia com força, batia para causar dor. Oliver, pegue a espada, vagabunda. Fique em pé. A dor no ombro era forte. O coração batia descompassado. O ar não era suficiente. Mas ela se levantou e segurou a espada. O golpe dirigido à sua cabeça bateu na janela, ferindo uma mulher que ria e afugentando outros. Oliver, ataque-me. Elizabeth, não. O golpe a jogou de joelhos e a espada segurando a de Oliver, acima de sua cabeça. Mas o ombro não lhe permitiu manter a resistência. A espada dele desceu sobre suas costas e cortou. Na volta, um golpe no abdômen. E outro na perna direita, desta vez, cortando. Oliver sorria, vendo-a no chão com dores. Oliver, levante-se. Elizabeth, terá que me matar agora, senhor. Oliver, não pretendo matá-la por hora, rameira. Quero apenas que sofra muito. Ele a pôs em pé, puxando-a pelos cabelos. Oliver, segure a espada. Elizabeth, não.
Não vou permitir que se divirta às minhas custas. Oliver, como quiser. Ele largou a própria espada. Os murros vieram como uma avalanche. Elizabeth cobriu o rosto com os braços quando caiu, recebendo os golpes no corpo. Angus, Oliver, já chega. Oliver, não chega, nunca chegará. Quero que ela sinta o que estou sentindo. Angus, vai arrancar os olhos dela? Vai queimá-la viva? Vai esquartejá-la? Nada disso trará Jack de volta. Elizabeth cuspiu o sangue que se acumulara em sua boca. As imagens fugiam do foco. As vozes muito altas. Ela queria o silêncio. Apenas o silêncio. Aldeões, gaiola, gaiola, gaiola. Angus respirou fundo. Oliver olhou para seu povo. Oliver, levem-na para a gaiola. Elizabeth, semiconsciente, foi levada por 2 guardas para o pátio. Oliver, a assassina de meu filho ficará na gaiola como vocês querem. Sejam seus juízes, mas eu a quero viva, compreendem? Somente viva ela irá sofrer o suficiente. A turba ovacionou. Oliver ergueu a cabeça dela pelos cabelos. Angus pôde ver que ela sangrava pelo nariz, pela boca e pelas pernas, onde a espada havia cortado. Seus olhos estavam semicerrados e ela não ficava em pé. Oliver, quando eu devolver você aos McDonald's, eles não a reconhecerão. Coloquem-na na gaiola. Ela foi colocada numa gaiola de ferro que não lhe permitia ficar em pé, nem esticar o corpo. A tampa foi fechada e a gaiola foi erguida a 1,5 metro do chão. As vozes do povo chegavam a ela como um ruído distante. Ela não se moveu. William, acho que desmaiou. Peter, vamos acordá-la, então. Ele pegou baldes com água da fonte e jogou nela. Elizabeth levantou a cabeça, sem compreender o que estava acontecendo. Peter, não podemos deixá-la dormir. Ela precisa pensar no que fez. No que sua família nos fez. Eu não quero que ela durma. Quem se responsabiliza? Vários rapazes levantaram a mão. Angus, se não a alimentarmos, ela morrerá. Eu cuido de trazer ração de porcos para ela. Se ela não dormir, não vai resistir. Se o que você quer é que ela sofra, terá que limitar a revolta de todos nós. Deixe que eu cuide de tudo. É hora de você e Mary descansarem. Oliver, faça isso, meu irmão. Angus viu os rapazes pegarem varetas para cutucar o corpo ferido dela, fazendo com que ela se encolhesse num canto. Ele percebeu que ela iria desmaiar mais uma vez. Angus, vocês todos devem se preparar para o funeral de Jack. Tragam Padre Joseph. Teremos tempo para nos vingar dela. Peter, você fará as honras de seu primo. Mande um mensageiro para trazer James de volta. Vocês podem brincar com ela até anoitecer, mas não depois disso. Apenas será trocar de lugar com ela. Sem olhar de novo para a gaiola, Angus saiu do pátio. Alguns rapazes atiraram pedras na gaiola. A gaiola foi sacudida, empurrada, Elizabeth foi cutucada por pedaços de pau a cada vez que sua cabeça pendia, até o pôr do sol. Finalmente, 2 guardas vieram fazer a vigília e ela se deitou enroscada. A dor, o frio e a fome a mantiveram num estado de torpor. Ninguém dormiu no castelo. Mary gritou por horas. Oliver quebrou cadeiras e estátuas no quarto de Jack. Depois, sentou-se na cama do filho e chorou, desesperado, desamparado. Angus sentou ao lado dele e ficou em silêncio com ele. Capítulo 3. Sofrimento extremo. Keppoch. O cavalo de Elizabeth chegou no castelo MacDonald. Um servo o viu e deu o alarme. 2 homens saíram do castelo. Richard, onde está Elizabeth? Servo, ele chegou sozinho, senhor. Richard, tem sangue na cela e no pelo. Geoffrey, sangue? Ela está morta? Richard, temos que ir procurá-la. Geoffrey, nada acharemos agora. Amanhã bem cedo, você sai com os guardas. Richard, mas, pai, ela pode estar ferida. Geoffrey, você é o herdeiro deste clã. Não vou arriscar perdê-lo por nada. Richard, Elizabeth não é, nada. Geoffrey, minhas ordens já foram dadas. Geoffrey entrou no castelo com as mãos cerradas.
Ele sempre transpirava ódio. Richard sentiu desespero. Era impotente contra o pai. Richard, avise aos guardas e prepare tudo. Saímos amanhã, ao clarear. Argiu. O sol estava nascendo quando Angus chegou com uma tigela e uma caneca. Angus, abram e vão descansar. Logo os rapazes estarão aqui. Os guardas saíram satisfeitos. Angus, acorde. Ele sacudiu a gaiola. Elizabeth levantou a cabeça. Ela tinha o olho esquerdo quase fechado. Angus, trouxe comida e água. Ela suspirou e deitou novamente. Angus, só vai aumentar seu sofrimento. Elizabeth, ou terminá-lo. Ele mal ouviu suas palavras. Angus, você vai comer ou vou enfiar a comida em você. Elizabeth, me deixe em paz. Angus, você não terá paz aqui. Angus, agora, você vai comer. Elizabeth, por quanto tempo? Angus, não sei. Elizabeth, eu só me defendi. Por que não acredita em mim? Angus, você é MacDonald. Elizabeth, a verdade não tem clã. Se uma mulher daqui fosse atacada e se defendesse, ela seria tratada como eu. Angus, você não é daqui. Ela suspirou. Angus, coma. Ele enfiou a tigela na mão dela. Elizabeth, seus porcos comem mingau? Angus riu. Estava admirado com a coragem dela. A forma como ela levantava o queixo era muito parecida com a de alguém que ele conhecera. Ela começou a comer. Ele percebeu que tinha dores na boca. Angus, perdeu algum dente? Elizabeth, ainda não. Angus, você manejou bem a espada ontem. Por que não o atacou? Elizabeth, não sei se conseguiria segurar a espada. Sentíamos tanta dor. Os dois. A mão trêmula dela cobriu seus olhos. Angus sentiu-se estranho. Angus, não quis feri-lo? Ela balançou a cabeça negativamente. Angus, acha que poderia? Ela balançou a cabeça afirmativamente. Angus, então, é verdade que você luta melhor que os homens de seu clã. Foi a vez dela sorrir. Um meio sorriso dado por lábios cortados. Angus, bem, interessante. Quando James me contou isso, não acreditei. Elizabeth, ele falou de mim? Angus percebeu a mudança de tom na voz dela. Angus, falou bem mal. Elizabeth, ela pouco comeu. Angus, o funeral de Jack será hoje. Vai ficar complicado aqui. Ela assentiu. Angus, à noite, trago mais comida. Elizabeth, por que se preocupa comigo? Angus, quem disse que me preocupo? Elizabeth, quer me manter viva. Angus, para vê-la pagar. Ele bateu a tampa da gaiola e se afastou depressa. Uma esperança se apagou no coração dela. Keppoch. A comitiva liderada por Richard saiu ao amanhecer. Ele sabia que a irmã estava voltando de Edimburgo. Sabia o caminho. Muitas horas depois, chegaram ao local onde Jack foi morto. Guarda, tem muito sangue aqui. Richard, procurem por qualquer coisa. Guarda 2, a capa da senhora. Richard correu e tomou a capa do guarda. Rasgada e suja de sangue. Guarda, achei o punhal da senhora. Tem sangue nele. Chefe da guarda, senhor, pelo aspecto de tudo aqui, houve luta e morte. Lady Elizabeth deve ter sido morta, senhor. Richard, continuem procurando. Vasculhem tudo até o limite possível. Vou retornar para o castelo. Desesperado, ele montou em seu cavalo com as coisas da irmã adotada e partiu para seu castelo. Argiu. Algumas pedras jogadas passavam a teia de ferro e atingiam Elizabeth, que nada podia fazer. O sol estava ardido e nuvens escuras avisavam de um temporal que iria cair. Elizabeth queria se esticar, mas a gaiola não lhe permitia outra coisa que não fosse ficar sentada ou deitada, encolhida. As dores ainda eram fortes e o ombro direito latejava incessantemente. Estava enjoada de tanto ter a gaiola sacudida. Preferia fazer de conta que não ouvia o que lhe era gritado. Mas as pauladas doíam e eram dadas sem dó, em intervalos fixos. Os meninos se divertiam fazendo isso.
Eles a forçavam a fugir do pau que era espetado na gaiola, não lhe dando tempo para descansar. O sol estava a pino quando chegaram cavaleiros e carruagens de outros clãs inimigos dos MacDonalds. Elizabeth viu os gaiteiros se reunirem à frente da sala da guarda e os MacDougalls seguirem o corpo de Jack. O rosto de Mary era uma máscara de dor. Angus nem por um instante olhou para Elizabeth. As gaitas dobraram melancolicamente, enquanto ocorria o sepultamento. Todos entraram no castelo, menos o povo que se reuniu em volta da gaiola. Todos estavam com pedaços de paus nas mãos. Algumas mulheres tinham vassouras. Elizabeth sentiu o coração acelerar. Os guardas que a vigiavam foram embora. Um homem sem dentes se aproximou da gaiola. Homem, você é uma rameira. Vai ter o que merece. Sem aviso, crianças começaram a espetar muitos paus por baixo da gaiola, forçando Elizabeth a rolar para ser menos machucada. Cada vez que ela encostava nas laterais da gaiola, os paus começavam a bater, atingindo seu corpo. As mulheres espetavam as palhas das vassouras procurando atingir o rosto dela. Eles riam do desespero dela para escapar das investidas e riam mais ao vê-la ser atingida. O agressor era comemorado. O homem desdentado viu o anel do clã que Elizabeth usava. Homem, quero aquele anel. Virem a gaiola para eu pegar. A gaiola começou a ser virada até que Elizabeth caiu de bruços. Mãos se projetaram, agarrando seu corpo como podiam, rasgando sua roupa. Ela fechou as mãos para impedir que a pegassem. Uma paulada atingiu sua cabeça, fazendo-a perder os sentidos. Homem, menino, vem cá. Você é pequeno. Puxe a mão dela. O menino enfiou os braços pelas grades e conseguiu puxar a mão dela. Homem, o anel. Me dê o anel. O anel foi arrancado levando pele consigo. Mulher, vamos acordá-la. Água foi jogada de todos os lados sobre ela, que voltou a si, tentando se levantar. O povo ficou em silêncio. Os homens se posicionaram em volta da gaiola e começaram a empurrar, cada vez mais forte. O vai e vem foi ficando cada vez mais intenso e eles não pareciam dispostos a parar. Elizabeth sentiu-se tonta e nauseada. Ela batia nas grades com força. Todos riram quando a viram vomitar. Homem, rameira, assassina. Os xingamentos eram tantos que ela não conseguia distingui-los. Os primeiros pingos da chuva chegaram com força, dispersando a multidão. A gaiola foi parando aos poucos, enquanto Elizabeth vomitava. No início, a chuva foi um bálsamo. Depois de horas, o frio e as dores ficaram fortes demais para ela aguentar. Angus não apareceu. A chuva durou por toda a noite. Elizabeth tremia tanto que seus dentes estavam doendo. Elizabeth, Deus, por favor, me leve. Eu não aguento mais. Se existe um Deus, pare este sofrimento. Deus, por favor, não me abandone. Eu quero morrer. Não suporto mais. Finalmente, a chuva parou. As dores estavam insuportáveis. Os tremores não pararam. Kepok. Richard, ela não pode ter morrido, pai. Jeffrey, desgraçada. Justo agora que tinha um casamento negociado. Richard, pai, como pode falar assim? Sua filha pode estar morta. Jeffrey, e pode ter forjado isso tudo também. Ela não presta. Como a? Deixe-me sozinho. Richard, pai. Jeffrey, deixe-me sozinho. Richard saiu cabisbaixo e angustiado. Sentia que a irmã não estava morta. Contudo, nunca tivera forças para combater o pai. Argiu. Ela mal prestou atenção quando crianças vieram para perto da gaiola. Permaneceu enrolada o mais que podia, as roupas rasgadas e encharcadas. A respiração pesada a deixava ainda mais cansada. Ela pareceu sentir o cheiro de fumaça, mas um agradável calor começou a reduzir a dor e o frio. A risada das crianças foi ficando mais clara e o calor também. Elizabeth abriu os olhos e viu as chamas embaixo da gaiola, quase tocando seu corpo. Ela gritou de horror. Sempre temera o fogo. Não tinha para onde correr. As chamas subiam na medida em que consumiam a palha e a madeira. Elizabeth, socorro, socorro. As crianças riam sem parar.
Angus, o que pensam que estão fazendo? Ele afastou as toras e a palha, extinguindo o fogo. Angus, saiam daqui, e nunca mais tentem isso. As crianças correram de medo de Angus. Elizabeth estava agarrada às grades laterais, chorando muito. Angus, você se queimou? Ela tremia muito. Angus, está queimada? Aflito, ele abriu a tampa da gaiola. Ficou horrorizado com a aparência dela. Imaginou o que ela havia passado. O rosto marcado por sangue seco, roupas manchadas de sangue. Angus, está queimada? Ele a tocou apenas para vê-la se afastar mais. Percebeu que ela estava em choque. Angus, está queimada? Elizabeth. Ela o olhou, olhos muito brilhantes. Elizabeth, mate-me. Angus estava chocado. Elizabeth segurou a mão dele. Ela fervia. Elizabeth, mate-me, por favor. Angus, você está ardendo em febre. Ele se virou para pegar água e Elizabeth pulou para fora da gaiola, tentou pegar um pedaço de corrente que viu, mas Angus foi mais rápido. Angus, o que pensa que está fazendo? Teve tempo apenas para parar a queda dela. Angus, guarda, rápido. Ajude-me a levá-la para a Torre da Velha. Correndo com ela nos braços, eles subiram a torre norte do castelo. Com um pontapé, Angus abriu a porta. Angus, preciso de ajuda. Uma mulher velha, de aparência curiosa, se aproximou dele. Ao ver Elizabeth, franziu a testa. Velha, se quer ajuda para ela, manda chamar Padre Joseph. Angus, que quer dizer? Velha, ela está morrendo, homem. Como acham que alguém pode suportar tudo o que ela está passando? Angus, não pode ajudá-la? Velha, pra quê? Pra ver ela ser mais punida por um crime que não cometeu. Deixe ela morrer. Angus, ela matou Jack. Velha, você sabe que ela só se defendeu. Angus olhou para o corpo que tremia em seus braços. As marcas de sangue e pancadas em todo ele. O dedo sem o anel, sem pele. Imaginou a dor que ela sentira. Angus, ajude-a, velha. Velha, não posso prometer nada. Preciso de água quente, muita água quente. Tenho que tirar a umidade desses ossos. Angus, rápido, vá providenciar a água. Mande minhas servas aqui, imediatamente. O guarda saiu correndo. A velha colocou um lençol no chão. Velha, deite ela aqui. Ela vai ter uma crise se eu não baixar a febre logo. Angus a deitou no lençol, apavorado. Não sabia por que tinha esse sentimento, mas não podia negar que o tinha. Velha, agora, vá embora. E trate de apressar suas servas que provavelmente se divertiram com esta pobre menina ontem. Ela começou a tirar a roupa de Elizabeth. Angus não se moveu. Velha, vamos, seu velho burro. Ela poderia ser sua filha. Depressa. Angus saiu correndo. A velha se abaixou e começou a tirar as botas, as calças rasgadas e o que restava da blusa. Ela se levantou e acendeu um cachimbo, começando a baforar o corpo da moça. Viu a extensão do castigo que ela sofrera. Sentiu-se envergonhada. Velha, salvá-la pra quê, menina? Pra eles se divertirem mais com sua dor. Ela enrolou Elizabeth no lençol e continuou baforando até que as servas chegaram com a água quente. Velha, coloquem na tina, depressa, e me ajudem a colocar ela lá. As servas tinham medo da velha e de Angus. Assim, fizeram o que lhes foi ordenado. O corpo de Elizabeth ainda convulsionava quando ela foi colocada na água quente com sal e um líquido âmbar que a velha tirou de um vidro empoeirado. Velha, vou ter que esvaziar esta infecção do ombro dela. Me dê aquela faca comprida. Ela enfiou a faca na ferida, drenando o pus. Elizabeth não reagiu. Velha, quer mesmo partir, não é? Mas ainda tem muita coisa para fazer aqui, menina. Cantando em gaélico, a velha acrescentou mais do líquido âmbar à água. Forçou Elizabeth a beber um líquido verde escuro e mal cheiroso. Velha, me ajudem a colocar ela na cama. Elizabeth foi colocada sobre uma manta. A velha começou a passar um unguento nos machucados. Velha, podem ir, até sua presença me enoja. As servas saíram em silêncio.
Velha, você quer viver? Eu acho que não, mas precisa querer. Seu destino tem muita angústia, mas você precisa pôr coisas em ordem. Ah, não pergunte o que. Não pense que eles me dão todas as respostas. As manchas nas costas de Elizabeth eram ainda piores. Quando acabou, a feiticeira cobriu Elizabeth e voltou ao cachimbo, olhando para um lugar que só ela via. Angus voltou antes do almoço. Angus, ela vai viver? Velha, ainda não sei. Nunca vi um corpo tão machucado, Angus. Como permitiu? Angus, está se esquecendo de quem ela é. Do que ela fez. Velha, aparentemente, você está esquecendo do porquê. Angus, ainda está com febre? Velha, ainda, mas não está tendo crises mais. Ela tem sangue nos pulmões. Angus, isso é bom? Velha, não. O sangue que tinha que correr nos rios do corpo está na pele e nos pulmões. Preciso que ela fique aqui até eu saber se ela vai ou não viver. Angus, Oliver não vai gostar disso. Velha, se Oliver tivesse me ouvido, já que estaria vivo. Se ele a quer aqui para se vingar dos McDonalds, terá que tê-la viva. Se ela for jogada no inferno outra vez, não resiste até amanhã. Angus, você está exagerando. A velha se levantou e descobriu Elizabeth, deixando Angus ver o estado em que estava. Angus, cubra-a, já entendi. Bem, cuide dela, então. Angus desceu e se dirigiu para o salão, onde Oliver estava só. Mary não tinha forças para sair da cama. Angus, meu irmão, sei o que está sentindo. Oliver meneou a cabeça. Angus, ela está quase morta. Levei-a para a velha. Oliver, eu a quero na gaiola. Angus, ela não sobreviverá até amanhã, se fizer isso. Oliver, ótimo. Angus, sua vingança acabaria com outro cadáver, Oliver. Perderíamos a moeda de troca. Oliver se levantou irritado. Oliver, inferno. Angus, a decisão é sua e simples, deixá-la morrer ou mantê-la viva e se vingar deles todos. Angus não queria Elizabeth morta. Não sabia por quê, não entendia a si mesmo. Oliver, o que acha que devemos fazer? Angus, a velha diz que ela está com sangue nos pulmões. Difícil sobreviver, mas, se viver, teremos um trunfo. Oliver, um trunfo? Uma assassina fria e cruel. Assassina como o pai. Angus, então, deixamos que ela morra na gaiola. Devolvemos o corpo amarrado num cavalo. Mas, se ela sobreviver, podemos trocá-la pelo bosque que nos foi roubado. Oliver, nada trará de volta meu filho amado. Angus, nada compensa a dor da perda de quem amamos. Eu bem sei, mas, quero ver a cara do MacDonald ao ver a filha destruída, cheia de cicatrizes. Inútil para ser vendida na corte. Oliver, se ela viver. Angus, sim, se ela viver. Oliver, mande a velha cuidar dela. Avise-me de tudo. Angus, assim será, meu irmão. Capítulo 4. Delírios reveladores. A noite foi difícil. Elizabeth voltou a convulsionar de febre. A velha fazia compressas na testa que ardia. Velha, você precisa decidir se quer viver, menina. Elizabeth, pai, por quê? Por quê? Velha, é bom pôr pra fora, isso é. Elizabeth, por que me odeia tanto, pai? Não me culpe, olhe para mim, sou sua filha também. Não me force a fazer isso, por favor. Eu o amo tanto, pai. Por que não me ama, também? Velha, ora. Elizabeth abriu os olhos, sem ver. Elizabeth, fogo. Não, não. Fugir, preciso fugir. Ela tentou se levantar, mas a velha a segurou. Um brilho de lucidez apareceu nos olhos de Elizabeth. Velha, calma, agora. Não há mais fogo, menina. Elizabeth, me mate, por favor. Velha, não seja tola. Elizabeth, por favor, não aguento mais. Ela desmaiou. Velha, então, seu pai a odeia. Interessante. A febre cedeu. O rosto angustiado de Elizabeth estava mortalmente pálido, mas ela respirava melhor. Angus chegou cedo. Angus, e então? Velha, ainda não sei. A febre baixou.
Angus, Oliver quer que ela viva. Velha, diga a ele, então, para falar com Sam James. Angus, não seja rabugenta. Velha, se ela morrer, ele perde o brinquedo. Mas estou fazendo o possível. Angus, está se divertindo com isso. Velha, com certeza. Angus, você sempre foi um homem justo. Por que age diferente, agora? A marca no pescoço dela foi feita por Jack. Ele era assim, nosso rapaz. Ela se defendeu. Angus, ela é MacDonald. Terei que repetir isso. Viu as cores deles. Velha, o chefe do clã e pai a odeia. Ela disse isso enquanto delirava. Angus, odeia? Velha, ela pedia a ele que a amasse. Cortou o meu coração. Angus, se nem o pai gosta dela. Velha, Angus MacDougall, ouça a voz de seu coração, seu velho burro. Não permita que mais este erro suje este clã. O preço que as descendências terão que pagar será muito caro. Angus, por que você nunca profetiza coisas boas? Velha, ninguém daria ouvidos. Angus riu, olhou para Elizabeth, a respiração difícil, o rosto, uma máscara de dor. Angus, ela é corajosa, velha. Não vai desistir. Velha, está desistindo, Angus. Não tem uma única parte do corpo dela que não esteja ferida, homem. Só na cabeça são 8 cortes. Ela prefere a inconsciência para não sentir dor. Trate de me arrumar sanguessugas. Os meus estão tão cheios do sangue dela que preciso de outros, mais famintos. Angus, está bem, velha. Sabe de uma coisa que me confundiu. Perguntei a ela por que não tinha atacado Oliver com a espada e ela me disse que havia tanta dor nele e, aí, chorou. Velha, típica reação de uma assassina fria, não é? Angus, ou de uma mulher muito inteligente que queria conquistar minha ajuda. Velha, sim, claro. Pode ser também. Afinal, você impediu que quase a matassem a pauladas, não é? A tirou da chuva e do frio e a alimentou decentemente. Angus, bem, eu impedi Oliver de matá-la a pancadas, sim. Velha, apenas para que ela sofresse o inferno da gaiola. Angus, não, eu não queria que ela fosse para a gaiola, mas não posso ir contra o direito de vingança de meu irmão. Velha, irmão de criação. O grande lorde deste clã criou você por ser filho do seu melhor amigo. Angus, sempre nos sentimos irmãos, velha. Velha, sei o sentimento que une vocês dois. O sol já começava a descer quando a porta da velha foi aberta por damas orgulhosas. Mary entrou com o rosto inchado de chorar, já que era o filho favorito. Mary, velha, não quero importunar você. Velha, você nunca me importuna, minha amiga. Mary, quero saber dela. Angus diz que ela está muito mal. Quero ver isso eu mesma. Velha, ela está mal, minha amiga. Não sei se ela vai viver. Mary, precisa viver, entende? Conte-me sobre o sofrimento dela para que minha dor se aplaque. A velha sentiu lágrimas em seus próprios olhos. Mary lhe era muito querida, mas o ódio e o orgulho seriam a destruição de seu clã. Velha, então, fique feliz. Ela tem 8 cortes na cabeça. Tem um corte na testa, o nariz está bem machucado, seus lábios estão feridos, 2 dentes estão bem moles. Acho que vão cair. Está com o dedo anular direito quebrado e sem pele. Tem um ferimento com bicho no ombro direito. Os joelhos estão macerados. Tem 3 costelas quebradas. Vejamos, uns 50 cortes nos braços, pernas e costas. E, sim, não tem 1 centímetro sem hematomas. As costas estão especialmente feridas. Ela está com sangue nos pulmões e, por isso, não consegue respirar direito. Não sei se vai conseguir enxergar com o olho esquerdo. Foi bem machucado. Mary sorria, loucamente. Velha, quer ver? Mary, sim. A velha levantou a manta que cobria Elizabeth. Mary viu os hematomas cobrindo quase todo o corpo. Os cortes. Os lábios inchados. Mary, viria. Quero ver tudo. A velha fez o que era pedido. Mary, lindo. Este corte na perna foi feito por Oliver. Vê como é profundo.
Ela empurrou seu pequeno punhal no corte em cicatrização que, reaberto, começou a sangrar. Elizabeth reagiu à dor. Mary, ela sente dor? A velha deitou Elizabeth e a cobriu. Mary, não, quero ver mais. Velha, não quer não. Mary pegara os dedos de Elizabeth e os apertava, vendo-a sentir dor. Velha, já chega, minha amiga. Já chega. Mary, não, nunca vai chegar. Nunca haverá dor suficiente nela que aplaque meu ódio. A velha segurou o punho de Mary pronto para bater. Velha, eu disse que chega, minha amiga. Mary parou a mão no ar e se voltou para a janela. Elizabeth entreabriu os olhos e a velha os cobriu depressa. Velha, ficar aqui só aumenta sua dor. Vá descansar, agora. Ela está sofrendo muito, eu lhe garanto. Mary, vai fazê-la sofrer? Não vai dar nada para tirar a dor dela, está bem. Velha, está. Agora, vá. Elas saíram e a velha correu para Elizabeth, mas os olhos estavam fechados, outra vez. Velha, você será capaz de perdoá-los? A primeira refeição do clã após o enterro foi triste, pesada, o silêncio quebrado apenas pelo tinir dos talheres. Mary, Oliver, eu a quero viva. Eu a quero sofrendo todos os minutos da vida imprestável dela. Oliver, assim será. O nascer do sol do quinto dia trouxe Elizabeth de volta. Ela abriu os olhos sem conseguir ver claramente. Aos poucos a visão foi clareando e a sensação da dor assomando. A lembrança da gaiola e do fogo lhe deram forças. Ela se levantou depressa e caiu, atordoada. Velha, não pode se levantar assim. A velha a levantou para a cama e a forçou a se deitar, cobrindo-a de novo. Elizabeth, eu morri? Velha, não. A velha se sentou ao lado dela. Velha, está na Torre Norte, em meus aposentos. Elizabeth, você é uma bruxa? Velha, pode-se dizer que sim. Cuidei de você desde que foi tirada da gaiola pelo Angus. Estava quase morta. Elizabeth, devia ter me deixado morrer. Velha, você me pediu isso, mas se agarrou à vida, mocinha. Fazem 5 dias que está lutando e venceu a morte. Como se sente? Elizabeth, não sei. Velha, muita dor? Elizabeth, havia mais dor antes. Velha, tem fome? Elizabeth, o que vão fazer comigo? Velha, não sei. Elizabeth, ajude-me a fugir daqui. Velha, não existe a possibilidade de fuga. Vou lhe trazer uma sopa. A velha se levantou. Elizabeth, minhas roupas? Velha, não restou muito delas. Mas suas botas estão boas ainda. Elizabeth levou a mão esquerda ao dedo quebrado. Elizabeth, eles pegaram meu anel. Velha, ainda bem que deixaram seu dedo. Elizabeth, era de minha avó. Meu pai. A velha sentiu pena dela. Velha, você vai vê-lo outra vez. Todos eles. Elizabeth, não creio nisso. Velha, um dia, eles vão se cansar e vão deixar você ir. Está escrito em seu destino. Você vai ficar frente a frente com seu pai. Vou lhe dar uma de minhas camisolas. Não pode ficar como veio ao mundo. Elizabeth não conseguiu comer a sopa, mas conseguiu ficar sentada na cama. Uma batida na porta a assustou. Velha, não tenha medo. Deve ser Angus. Ele vem todos os dias ver você. A porta deu passagem ao homem corpulento. Seus olhos brilharam quando ele viu Elizabeth sentada. Ela havia emagrecido nesses dias. Mas os hematomas estavam indo embora. O nariz estava desinchado e os lábios cicatrizavam. Apenas o olhar era diferente. Estava duro e frio. Angus, você acordou. Elizabeth, vocês já podem continuar com o castigo que me impuseram. Velha, deixe de ser tola. Não sabes que não deve falar isso. Angus se sentou ao lado da cama. Angus, como se sente? Elizabeth, estou pagando, como você quer. Cada pancada que levei naquela gaiola deve ter dado a todos vocês imenso prazer. Fiquem felizes porque as dores foram terríveis, assim como o frio, a fome, a sede e o medo também. Devem estar felizes com isso. Angus, pode ter certeza disso.
Eles se fitaram, se enfrentando, se desafiando, mas procurando algo mais. Velha, não se esqueça dos ossos quebrados, também. 3 costelas e um dedo. Angus, parem vocês duas. Se pensa que assim terá minha piedade. Elizabeth, não quero sua piedade. Eu me defendi. Qualquer um teria feito o mesmo. Não tive a intenção de matá-lo. Não premeditei isso. Ele me atacou. Ele me atacou. Angus, o que espera que eu diga? Elizabeth, que acredita em mim. Os olhos dela marejaram. Angus pigarreou. Velha, ele sabe que é verdade. Não sabe, Angus. As lágrimas desciam livremente pelo rosto dela. Angus, por que é tão importante para você se eu acredito ou não? Elizabeth, eu não sou uma assassina. Angus não conseguia tirar os olhos dos olhos dela. Ele sabia que ela dizia a verdade. Mas admitir isso era difícil demais. Angus, os McDonald's já mataram McDougalls demais. Elizabeth, o contrário também é verdade. Me deixe ir embora, por favor. Não me entregue para eles outra vez. Se me querem morta, mate-me logo. Não me ponha na gaiola outra vez. Ela soluçava tanto que Angus se levantou. A velha a abraçou. Velha, Angus, ela diz a verdade. Você sempre foi um homem justo. O que há com você? Angus, você sabe muito bem o que é, velha. Vou dizer ao meu irmão que ela acordou. Velha, não faça isso. Ainda não. Deixe que ela se recupere mais um pouco, por favor. Angus, mais 3 dias e eu falo com ele. A porta bateu. Velha, ele tem dores muito profundas e grandes, minha filha. Elizabeth, ajude-me a fugir. Velha, não há possibilidade de fuga daqui. Muitos já tentaram. Nenhum conseguiu. Você está presa a eles por laços mais fortes do que imagina. Precisa ficar. Elizabeth, do que está falando? Velha, de coisas que o tempo me diz, mas não me explica. Um guarda foi colocado na porta da Torre Norte. Ninguém ousaria colocar vigia na porta da velha. Mas qualquer saída ou entrada estava controlada. Velha, você precisa comer. Elizabeth, não vejo porquê. Velha, vai ser levada ao conselho. Elizabeth, por acaso, a senhora não tem algum veneno aí? Tem. Velha, a quem quer envenenar? Elizabeth, a mim mesma. A velha riu. Sabia que a força da personalidade de Elizabeth estava voltando e que ela lutaria até a última gota de sangue. Elizabeth, o que acha que eles vão fazer comigo? Velha, Angus não vai deixar que a coloquem na gaiola de novo. Eles, agora, vão querer humilhá-la, humilhando, assim, seu clã. Elizabeth prendeu a respiração. Velha, nada se planta que não se colha, minha filha. Não estou acusando você, hoje. Mas há muitas sementes numa mesma árvore para que a árvore possa crescer muitas vezes. Elizabeth não compreendeu coisa alguma e a velha sabia disso. Velha, agora, trate de comer. Seus ossos não vão se emendar sem comida. No 4º dia após a visita de Angus, ele retornou. Angus, você enfrentará o conselho, agora. Vista isto. Ele atirou um vestido de uma das servas, grande demais para ela. Elizabeth, não vou me trocar na sua frente. Uma nota de medo fez tremer a voz desafiadora. Angus, espero aqui fora. Velha, você vai nos acompanhar. Velha, por quê? Angus, achei melhor tê-la por perto. Ele saiu e a velha piscou para ela. Velha, coragem. Ela ajudou Elizabeth a se trocar. Os dedos presos numa tala, o tórax enfaixado, os cortes costurados. O coração aos saltos. Capítulo 5. Julgamento e muita humilhação. Elizabeth desceu a escada da torre atrás de Angus e da velha, ladeada por 2 guardas. Manteve a cabeça baixa para não ver a gaiola, mas seu estômago dava voltas alucinadas. A sala do conselho era mais imponente que a de seu castelo. As bandeiras do clã davam uma visão única ao salão, ricamente decorado. Os membros do clã estavam sentados à mesa. Angus apontou uma cadeira para a velha e Elizabeth ficou no centro do salão, ladeada pelos guardas.
Sentiu medo, medo da dor, da tortura, da decisão que eles tomariam. Oliver, precisamos decidir o destino da assassina de Jack. Infelizmente, para ela, sobreviveu, graças aos cuidados da velha. Mas é preciso que tomemos uma decisão. Peter, ela deve ser enforcada e esquartejada. Devolvemos seu corpo em pedaços. Angus, e perdemos moeda de troca que poderá nos ser muito útil. Ela é filha de Jeffrey MacDonald. Ele cederia qualquer coisa por ela. Elizabeth suprimiu a custo um irônico sorriso. Mary, ela nos tomou o herdeiro da casa. Ela nos roubou o filho primogênito. Não pode ser simplesmente trocada. Frank, concordo. Ela deveria voltar para a gaiola. Elizabeth sentiu o salão rodar. Oliver, também acho. Angus, Oliver, ela durou apenas 2 dias lá. Se voltar, quanto tempo de vida terá? Se morrer, perdemos a moeda de troca. A velha não fará outro milagre. William, papai tem razão. Mary, mas eu quero que ela sofra. Eu quero que ela chore como eu choro. Oliver, fique calma, Mary. Ela vai sofrer. Angus, há uma dor maior que a física. A arrogância dos MacDonalds matou mais MacDougalls que suas espadas. Sou a favor de mantê-la viva, ensinando-lhe a ser humilde. Oliver, e como vamos conseguir isso, Angus? Angus, ela se torna serva deste castelo. Mais pobre que o mais pobre dos aldeões. Sem casa, sem nada de seu. Obrigada a servir a todos nós, da forma como quisermos. Peter, uma serva? Mas que ideia maravilhosa, tio Angus. Frank, vai nos servir? Angus, ficará a nosso serviço, terá que executar as tarefas que determinarmos. Um de nós se responsabiliza por ela, junto ao conselho. Mary, que sofrimento haverá nisso, Angus? Angus, imagine-a limpando os porcos, trabalhando para os servos, trabalhando para você, limpando as cocheiras, carpindo o campo. Oliver, comendo os restos das mesas, dormindo ao relento, vestindo as roupas que os servos não querem mais. Elizabeth sentia-se tremer de raiva. Como eles ousavam? Preferia a gaiola. Sentiu o olhar da velha sobre ela. Olhou-a e a viu pedir que nada dissesse. Seria ainda pior se os desafiasse. Seria ainda pior. Mary, ainda acho pouco para quem matou meu filho. Oliver, não se você for a responsável junto ao conselho. A velha fechou os olhos. Elizabeth não compreendeu, mas percebeu Angus se encolher. Oliver, voto por isso. Todos os demais levantaram as taças de vinho. Angus, velha, quando ela estará em condições de trabalhar? Mary, já. Velha, ela ainda tem ossos quebrados. Mary, mas vai trabalhar assim mesmo. Angus, aonde ela vai ficar? Mary, eu cuido disso, Angus. Levem-na a meus aposentos. Velha, Mary, preciso trocar os unguentos todos os dias. Mary, 1 hora por dia, ela será sua serva, velha. Para os trabalhos mais sujos que tiver. Elizabeth contraiu os maxilares, determinada a fazer o que a velha lhe pedira. Mary, se ela não fizer o que mandamos, como mandamos, ficará à disposição de Fergusson. A risada geral não foi compartilhada pela velha, nem por Angus. Os guardas levaram Elizabeth aos aposentos da senhora do castelo, onde ela a esperava com sua ama Fanny. Mary, esperem aí mesmo. Não vai demorar. Mary sentou-se na poltrona de couro com o brasão do clã. Mary, quantos anos você tem? Elizabeth, 22. Mary, e já matou um rapaz. Elizabeth, eu me defendi. Mary, você o quê? Mary se levantou. Elizabeth manteve o olhar firme. Elizabeth, ele me atacou. Eu me defendi. Mary, mentira. Elizabeth, ouça-me, por favor, senhora. Ele me atacou, eu estava voltando para casa. Ele me atacou, tentou me violentar. Eu não queria matá-lo, juro. Mas tinha que me defender. Mary tremia de ódio. Mary, mentirosa. Elizabeth, é a verdade, senhora. Eu juro. Mary, não acredito em você. Elizabeth,
Ele estava em cima de mim, me beijando, rasgando minha blusa. Quis afastá-lo. Não pretendia matá-lo. Mary, você o atraiu para uma emboscada. Elizabeth, não, ainda tenho as marcas dele em meu pescoço, veja. Mary, você é uma rameira. Acha que não conhecemos vocês? Você o atraiu, quis seduzi-lo para matá-lo. Elizabeth, como eu poderia saber que ele estava em nossas terras? Mary, rameira. Ela avançou sobre Elizabeth, que recuou, mas foi segurada pelos guardas. Mary a agarrou pelo vestido. Mary, rameira, rameira, assassina, vai me pagar muito caro. Você vai ser marcada como a rameira que é. Elizabeth, não ouse me chamar disso. Seu filho tentou me violentar. Seu filho queria me matar. Seu filho estava em nossas terras. Eu tinha o direito de me defender. Mary rasgou o vestido de Elizabeth, que procurou se cobrir. Mary, Fanny, minha faca. Quero que ela seja vestida como um homem. Arranje uma calça e uma camisa qualquer. Os guardas entraram. Mary, segurem-na de joelhos. Elizabeth, o que vai fazer? Mary, já disse, marcá-la. Eles seguraram Elizabeth com os braços para trás. Mary pegou uma faca de frutas e começou a cortar o cabelo dela. Aos pedaços, puxava e cortava. Quando terminou, Elizabeth estava com o cabelo muito curto. Mary, levem-na a Ferguson. Quero que ele a marque. A marca das rameiras. Fanny, posso cobri-la, senhora? Mary, pra quê? Tirem esse lixo daqui. Queimem o cabelo dela que está no chão. Fanny, pra onde ela vai depois? Mary, vistam-na como determinei e a deixem na masmorra. Amanhã, eu decido. Os guardas olharam para o torso nu de Elizabeth, constrangidos. Mary, levem-na daqui. Os guardas, Fanny e Elizabeth saíram dos aposentos de Mary e encontraram Angus no caminho. Angus, para onde estão indo? O que houve com as roupas dela? Fanny, Milady rasgou o vestido e cortou o cabelo dela. Ela estava com pena de Elizabeth. Fanny, vamos levá-la às masmorras. Ela vai receber a marca e roupas masculinas. Ficará lá. Angus olhou para Elizabeth, cujo olhar mostrava humilhação e ódio. Ele tirou a faixa do clã e cobriu o busto da jovem. Angus, vou com vocês. Quando chegaram, a ama saiu para encontrar a roupa ordenada. Ferguson, devo marcá-la? Onde? Guarda, no braço. Angus, saia daqui. Já olharam demais para ela. Ferguson, vou esquentar o ferro. Angus ficou só com Elizabeth, que segurava a frente rota do vestido para se compor. Angus, quer uísque? Ela acenou que não. Nem por um instante, Elizabeth tirou os olhos do chão. Angus, trago a velha mais tarde para cuidar de você. Elizabeth, eu não sou. Angus, não, não é. Elizabeth, deveria ter deixado me matarem lá no bosque, Angus. Angus, talvez, devesse. Ferguson retornou. Ferguson, senhor, preciso colocá-la na mesa para a marca ficar certa. Elizabeth, não, por favor. Ferguson, mas se eu não cumprir a ordem da Milady, ela. Angus, ela vai para a mesa, Ferguson. Ela é uma menina corajosa e não quer prejudicar você. Venha. Elizabeth caminhou até a sala de tortura. Angus a colocou na mesa. Ferguson prendeu seus braços e pernas. Ferguson, quer uísque? Ela pode tomar? Angus, sim, ela quer. Elizabeth, não quero. Angus, obedeça-me agora, está bem. Ferguson forçou a bebida nos lábios de Elizabeth, que engasgou. Angus, dê-lhe mais um pouco. Ferguson obedeceu, satisfeito. Ferguson, bem no braço, como ordenado. Minhas marcas são sempre perfeitas. O ferro em brasa queimou fundo. Elizabeth gritou de dor. Angus fechou os olhos. Quando Ferguson retirou o ferro, a carne queimada tinha a marca da vergonha. Sempre estaria ali. Angus, vamos levá-la para a cela, agora. Depois, mande o guarda chamar a velha. Quando a velha chegou, encontrou Elizabeth vestida com calças marrons e uma camisa creme.
roupa velha, maior que ela. Seus lindos cabelos, agora, eram curtos fios, desalinhados. Elizabeth segurava o braço marcado. Velha, trouxe coisas para você. Ela se sentou ao lado de Elizabeth e começou a limpar a queimadura. Viu que a jovem se recusava a olhar. Velha, vou usar a hora diária que me deve, mocinha, para cuidar de você. Elizabeth começou a chorar baixinho. A velha a fez deitar a cabeça em seu colo e a embalou. Velha, se no coração sabemos quem somos, não importa o que diz o mundo. Elizabeth, meu pai vai ver. Velha, ele sabe que você é uma boa menina. O choro ficou mais sentido. Elizabeth, como ninguém veio me procurar. Velha, como eles poderiam saber onde você está? Elizabeth, mandei meu cavalo para casa. Velha, seu cavalo não fala, minha filha. Angus me disse que havia muito sangue no chão e sua capa ficou lá, com sangue. Se eles a procuraram e sei que o fizeram, podem ter achado que você está morta. Mas você volta ao castelo de seu clã. Já vi isso. Agora, procure dormir. A dor vai passar. Pelo menos a dor de seu corpo, vai. Elizabeth, até quando, meu Deus? Até quando? Os soluços cortaram o coração da velha que só deixou Elizabeth quando ela dormiu. Angus não conseguiu dormir. O cheiro de carne queimada não deixava seus sentidos. Uma dor na alma que ele acreditava nunca mais sentir, voltara. Elizabeth mexia com ele, e Angus odiava isso. Oliver e Mary não dormiam desde a morte de Jack. Oliver amava a Mary, Mary amava a si mesma. Mas, ambos tinham em comum o ódio aos inimigos e isso os unia mais. Peter sonhou com Elizabeth cravando um punhal em seu coração. Acordou assustado, suado e confuso. Elizabeth, agora, estava no mesmo lugar que ele. Inferior a ele. O lugar exato onde ele a queria. O sol não tinha se levantado ainda quando cutucões com uma vara acordaram Elizabeth. Elmerete, acorde. As vacas precisam ser ordenadas. Elizabeth, o quê? A vara a tocou de novo. Elmerete, levante-se, rameira. Elizabeth levantou devagar. Elmerete, vamos logo. Um novo cutucão a despertou de vez. Ela seguiu o rude aldeão até os estábulos. Elmerete, você vai ordenhar as vacas todos os dias. Vai levar o leite para a cozinha do castelo naqueles baldes, entendeu? Elizabeth, eu não sei ordenhar. Elmerete, acha que vou lhe ensinar, sua rameira imunda? Elizabeth, se não me ensinar, não poderei fazer. Elmerete, é problema seu. Quem vai ser castigada é você. Elizabeth, digo ao Sr. Angus que não quis me ensinar, então. Elmerete voltou-se para ela. Elmerete, está ousando me ameaçar, sua rameira. Ele levantou a mão para bater nela, que se encolheu, mas a mão dele foi segurada por Angus. Angus, vai ensinar a ela, Elmerete, e ensinar direito porque vou ficar olhando. E ela tem nome e será tratada por ele, compreendeu? Elizabeth segurou lágrimas de gratidão. Teria abraçado Angus naquele momento se ele tivesse olhado para ela. Mas ele a ignorou completamente. Elmerete olhou para Elizabeth. Elmerete, vou ensinar uma única vez. E ele ensinou. Sentou-se, amarrou as patas traseiras da vaca e começou a ordenha. Elmerete, agora, você. Elizabeth sentou-se sem qualquer jeito e tentou tirar o leite. Mas nada obteve. Elmerete riu. Elizabeth, não tem leite aqui. Elmerete, claro que tem, mulher burra. Vê como as tetas estão cheias. Faça direito ou o leite não vai estar no castelo. Pra cima e pra baixo, vamos, pra cima e pra baixo. Deve ser boa nisso, Angus pigarreou. Elmerete cuspiu no chão, perto do pé dela. Elmerete, vamos, tente. Ela tentou e, finalmente, conseguiu. Angus saiu sem olhar para ela, mas olhou para Elmerete que compreendeu o recado. Elmerete, agora, coloque os baldes na trave e os leve para a cozinha do castelo. Depressa porque está atrasada. Elizabeth não conseguiu levantar os baldes com a trave. Elmerete,
mas você é mesmo burra. Ele colocou a trave nos ombros dela que se curvou com o peso. Elmerete, ande logo. Elizabeth sentiu as costelas e o ombro direito. Deu um passo e parou. A vara de Elmerete bateu em suas pernas, num aviso. Com grande esforço ela caminhou até o castelo. Elmerete abriu a porta e eles entraram na cozinha, onde 3 servas já estavam. Anne, deixe os baldes ali, rameira. Foi com alívio que os baldes ficaram no chão. Anne, coma alguma coisa, Elmerete. O pão está quente e a manteiga cremosa. Elizabeth sentiu fome. Anne, tem cascas de batata, se quiser, rameira. Elmerete, Milady disse que ela vai comer nossos restos. Vai comer o que sobrar de nossos pratos. A nobre toda importante vai comer nossa esmola. Eles riram. Anne, preciso de água. Vá buscar. O nó na garganta tornava difícil falar. Elizabeth respirou fundo. Anne, não me ouviu? Elizabeth, não sei, onde devo ir? Anne, na fonte, sua burra. Elmerete, ela é mesmo burra. Anne, vá logo. Elizabeth saiu quase correndo. Queria fugir dali. Tinha que fugir dali. Caminhou até a fonte com as mãos fechadas, respirando com força. Jogou o balde dentro do poço e o puxou para fora. A corda cortou suas mãos delicadas, formando bolhas. As costelas doíam. O orgulho ferido doía mais. Ela viu o desdentado que lhe roubara o anel olhando-a com um sorriso sardônico, girando o anel numa corrente. O impulso era ir até ele e recuperar o anel, mas a dor no corpo a advertiu para não fazer isso, ainda. Ela pegou o balde e caminhou de volta para a cozinha. Cabeça baixa, peito oprimido. Estômago vazio. Peter, ora, quem temos aqui? Elizabeth tentou se desviar, mas ele parou na frente dela. Peter, fica muito interessante em sua nova apresentação, Elizabeth. Aonde está indo? Elizabeth, a cozinha. Peter, vai comer? Elizabeth, pediram água. Peter, deve ter sido difícil tirar água do poço com as mãos delicadas que tem. Ele pegou a mão direita dela com os dedos imobilizados e viu as bolhas novas. Peter, que pena. Bem, aprendi que nada melhor para curar uma bolha do que um calo. Ela puxou a mão. Elizabeth, preciso levar a água. Peter, precisa mesmo. Ele se afastou para ela passar. Ela deu um passo e ele lhe passou uma rasteira, fazendo-a cair com a água. Os aldeões presentes riram à vontade. Peter, precisa ser mais cuidadosa, Elizabeth. Agora, vai ter que pegar mais água. Ela se levantou, segurando as costelas quebradas. Peter, vá buscar água. O desafio na postura dela o atiçou mais. Peter, não me faça falar outra vez. Elizabeth apanhou o balde e voltou à fonte. As bolhas romperam. Balde cheio, ela voltou à cozinha, apenas para ser atirada ao chão mais uma vez. Peter, de novo? Mas você é muito desastrada. Pegue água. Trincando os dentes, Elizabeth se levantou e voltou à fonte. Não se importou com o sangue que escorreu de sua mão, manchando a água. Respirou fundo ao segurar o balde e voltou-se para ir à cozinha. Viu Peter sorrindo para ela. Sem reduzir o passo, caminhou em direção a ele. Quando ele se movimentou para derrubá-la, foi atingido em cheio pelo balde com água, caindo no chão enlameado. Elizabeth, mais água, senhor. Os aldeões riram, mas se calaram. Peter levantou rapidamente, pegando sua espada. Elizabeth segurou o balde como um escudo. Peter, sua vagabunda. Elizabeth, penso mesmo de você. A espada cortou o ar, fincando-se no balde. Eles se soltarão ao mesmo tempo. Peter vermelho, Elizabeth sentindo uma força nascida do ódio que desconhecia. Ele atacou com força e ela se desviou, batendo o balde na cabeça dele, que caiu ao chão. Ela se afastou, esperando que ele se levantasse. Sabia que era impossível um balde vencer uma espada, mas lutaria quanto fosse possível. Peter não era ágil o bastante. Peter, vou matar você. Elizabeth, tente.
Ele se levantou e partiu para cima dela, que se desviou mais uma vez, batendo o balde no cotovelo dele, fazendo-o perder a espada. Ela pensou em pegar a espada, mas não se moveu. Peter se levantou. O ódio no olhar dele era igual ao de Jack. Peter, deveria tê-la matado no bosque. Elizabeth, deveria, sim. Lá eu estava vulnerável. Seria mais fácil para você. Uma forte pancada, por trás, nas pernas dela, a fez cair de costas. Frank, que diabos está acontecendo? Peter pegou a espada e encostou no peito de Elizabeth, furando a pele macia. Peter, está vulnerável agora. Elizabeth, o que está esperando? Ele levantou a espada, mas o golpe não veio. Angus segurou o braço dele. Angus, que diabos pensa que está fazendo? Frank, perguntei a mesma coisa. Peter, ela me atacou. Angus olhou para Peter molhado e sujo, para a água esparramada no chão e para Elizabeth. Angus, o que aconteceu? Angus dirigiu a pergunta para um aldeão idoso. Paul, Sr. Peter derrubou a rameira 2 vezes. Na terceira, ela atacou ele com o balde cheio de água. Aí, Sr. Peter tentou atingir ela com a espada, mas ela atingiu ele 2 vezes com o balde vazio. Aí, Sr. Frank chegou e derrubou ela no chão. Frank, ela derrubou Peter com o balde. Paul, ela derrubou ele com o balde 3 vezes. Angus riu e Frank riu junto, aumentando o ódio de Peter. Peter, ouviu o que ele disse, ela me atacou. Angus, ouvi tudo o que ele disse, Peter. Vá se trocar, rapaz. Peter, e ela? Angus, o que você estava fazendo? Elizabeth, estava levando água para a cozinha. Angus, levante-se e cumpra sua tarefa. Peter, não vai puni-la? Angus, devo puni-la porque você a impediu de trabalhar. Peter, ela me atacou, tio Angus. Angus, Peter, não seja criança. O rapaz entrou seguido por Frank, que não parava de rir. Angus olhou para Elizabeth, que ainda estava no chão. Angus, faça o que lhe foi dito. Elizabeth se levantou com dificuldade. As costelas doíam muito agora. Ela pegou o balde e foi até a fonte. As mãos estavam sangrando nas bolhas. Ela rasgou a barra de sua camisa e amarrou as mãos onde sangravam. Pegou o balde e o jogou no poço. Pela 4ª vez, andou para a cozinha, carregando o balde com água. Andou devagar, os aldeões já não riam. Ela entrou na cozinha. Elizabeth, onde coloco? Anne, por que demorou tanto? A água tem que ferver, sua burra. Coloque no caldeirão. Elizabeth obedeceu. Anne olhou para ela e se assustou com sua palidez. Anne, não ouse desmaiar em minha cozinha. Elizabeth, por favor, tenho fome. Anne viu que ela estava se segurando no fogareiro para não cair. Anne, com todos os diabos, porque ainda não comeu, sua burra. Pegue pão e leite e coma. Elizabeth, obrigada. Elizabeth pegou o que lhe foi ordenado e engoliu. Anne a olhou curiosa. Ela era uma nobre, afinal. Todo mundo sabia que Jack era violento quando queria ser. A moça devorou o pão que pegou e tomou a caneca de leite sem levantar os olhos. Anne viu os curativos nas mãos sujos de sangue, viu o ferimento no peito. A mão esquerda de Elizabeth segurava as costelas. Anne tinha certeza de que tinham-lhe quebrado as costelas no dia do funeral. Era valente essa rameira, mas ela não parecia uma. Não parecia, não. Anne, quando tiver acabado, Elmereth está esperando no estábulo. Elizabeth assentiu. Tomou o último gole de leite e se levantou, com uma careta de dor. Anne, apareça para almoçar, se puder. Elizabeth deu-lhe um sorriso. Anne ficou atônita. Elmereth estava no estábulo, mascando mato. Elizabeth, me disseram que... Elmereth, está atrasada, rameira. Você vai limpar as baias, compreendeu? Limpe muito bem. Elizabeth, como? Elmereth, use a cabeça, sua burra. Ele atirou o ancinho para ela e apontou a primeira baia. Um belo cavalo preto estava nela. Elmereth, é o cavalo do Sr. Angus. Elizabeth limpa o melhor que pode.
A baia ficou limpa, embora Elmerete a premiasse com diversos, burra, o tempo todo. Elmerete, agora, preste atenção. As baias devem estar limpas para quando a família pedir os cavalos. Mestre Angus sempre vem aqui e não gosta de sujeira. Todos os dias, você vai ordenhar as vacas, atender a Anne e limpar as baias. Elizabeth, e depois? Elmerete, vai servir ao Lorde e à Lady. Elizabeth, e depois? Elmerete, vai dormir e comer aqui, com os animais. Encontre um canto qualquer, mas vai ver a velha todas as noites antes do recolher, compreendeu, sua burra? Elizabeth, meu nome é Elizabeth. Elmerete, pra mim, não passa de uma rameira burra. Vale menos que a bosta desses cavalos. Não queira se achegar a mim. Você matou meu menino. Elizabeth, seu menino tentou me violentar. Elmerete, é o que se deve fazer com rameiras. Ele se levantou e saiu. Elizabeth olhou para os cavalos e recomeçou seu trabalho. Quando terminou, já era tarde. Os aldeões estavam fazendo a cesta. Ia para a cozinha, mas viu Angus vindo com uma tigela na mão. Angus, coma. Ela pegou a tigela e se sentou. Angus, que diabos foi aquilo com Peter? Elizabeth, você ouviu o que o aldeão falou. Angus, não consegue ficar longe de problemas. Elizabeth, são os problemas que não ficam longe de mim. Angus, Oliver não gostou de ver o sobrinho humilhado por você. Elizabeth, não gostei de ser humilhada por ele. Angus, então, prepare-se. Elizabeth, quer saber, Angus, até mesmo a gaiola vale a pena por tê-lo visto esparramado no chão, de boca na lama. Angus, é. Angus começou a rir e Elizabeth riu também. Angus a olhou e teve um relance de um sorriso, de alguém que queria esquecer há muito tempo. Alguém com quem tinha rido muito. Angus, você se parece com alguém que conheci. Elizabeth, quem? Angus, você não conhece. Elizabeth, alguém bom? Angus, deliciosa, uma cascata de alegria. Elizabeth o olhou, séria. Elizabeth, existem pessoas assim? Angus, minha mulher e minha filha eram assim. Elizabeth, não sabia que você era casado. Angus, fui, 2 vezes. A segunda me deu os 2 rapazes. Minha primeira mulher me deu uma filha. Elas eram a cascata de alegria. Elizabeth, pode me falar delas? O olhar de Angus se perdeu por instantes.